muitas pessoas acham que o branding é estar bem arrumado, é fazer um bom vídeo. Mas não, a gestão de marca é realmente você se posicionar com clareza, com firmeza e saber com quem você é na hora que você está negociando. Agora, se você quer ser relevante, ser uma marca lembrada pelo teu cliente, você tem que falar coisas relevantes que façam sentido pro teu cliente. Está no ar mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou a Luísa Piccoli e hoje nós estamos trazendo pela segunda vez a ilustre presença da Cíntia Vieira. Ela que é corretora de imóveis de alta performance. Ela também é consolidada no mercado imobiliário pelo seu posicionamento de imagem de marca, branding de marca, né, Cíntia? Então seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Lu, muito obrigada, eu me sinto extremamente honrada, né? Um dos primeiros podcasts gravado pelo DW, eu tive a honra de participar e agora eu tô aqui novamente, então, sim, olha, sem palavras para agradecer aí o carinho. Que bom. Cíntia, então vamos lá. Vamos começar aí. Foi logo no início que a gente começou com os nossos podcasts, era podcasts ao vivo ainda. Lá no comecinho de 2021 você esteve conosco. Cíntia, e o que mudou de lá para cá no teu posicionamento? Quem é a Cíntia de antes e agora a Cíntia de 2024? O que mudou nessa trajetória de lá para cá? Nossa, Lu, falando assim, passa um filme na cabeça, porque mudou muita coisa. Aquele ano, 2021, poucos sabem, mas foi um dos piores anos da minha vida. Nossa! Aham. Algumas pessoas que já me acompanham, né, nas minhas redes sociais, sabem que em 2013 eu venci uma luta contra o câncer, né? Eu fui diagnosticada com câncer, né? Em 2014 eu me curei e não se compara a 2021. Nossa! Porque a luta psicológica que foi em 2021 por conta do trabalho foi, assim, algo que foi avassalador na minha vida e transformador também. Sim. Sabe aquele deserto que todo mundo fala assim, olha, quando a gente passa pelo deserto e tu consegue passar por ele, tu se torna muito mais forte? Foi isso que aconteceu em 2021, porque eu fiz uma transição de carreira. E eu gosto muito de trazer isso, porque hoje, né, a gente vê tantas pessoas lá na rede social, postando fotos em slow motion. Eu, né, fui uma das precursoras aí do branding pessoal, de você se posicionar, de você colocar uma roupa bonita, de você fazer bons vídeos, né, para realmente ter uma vitrine legal lá na tua rede social e para mostrar para o seu cliente. Só que, ao mesmo tempo, aquilo ali, eu acho que tomou uma proporção que muitas pessoas, elas estão misturando, às vezes, a realidade do dia a dia do corretor, né, com só o que está acontecendo lá na mídia, na rede social. E a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é uma batalha diária, né? E eu sempre, como eu tenho muitos seguidores corretores de imóveis, muitos entram em contato comigo, principalmente as mulheres. Sim. Porque nós mulheres, a gente tem, assim, dupla, tripla, quádrupla jornada, né? A gente, na maioria, tem filho. Então, eu percebo, assim, que o posicionamento do homem, ele consegue fechar a porta de casa e ir para o trabalho, pensar no trabalho. A mulher, não. Ela tem que primeiro resolver todas as demandas da casa, do filho, e por isso, né, em alguns momentos a gente nem sempre está no mesmo ranking, por exemplo, de vendas que um homem, né? Apesar de que a gente hoje cada vez mais vê mulher se destacando, mas a que preço, às vezes? Sim. E foi esse o preço que eu paguei em 2021. Por essa transição de carreira, eu trabalhava 14 horas por dia, eu tinha a academia de corretores, que era um curso online para corretores de imóveis, então eu tinha que produzir conteúdo para corretores de imóveis, eu tinha que atender, eu tinha que vender, e eu não estava vendendo. E eu saí de uma construtora lá de Itajaí, onde eu era
gerente comercial e fui para Balneário Camboriú. Eu disse, vai ser fichinha para mim, né? Eu já tenho uma jornada como corretora de imóveis, vou chegar lá, né? A regra do jogo, eu já sei como funciona. Sim. Só que nem sempre a tua técnica, as regras do jogo é que vão fazer você ter êxito. Às vezes tem coisas maiores que você não entende o porquê não dão certo. Então, nesse ano, assim, foi um ano que eu pensei em desistir da profissão. Eu ia até te perguntar, teve um momento que você pensou em desistir? E realmente nesse ano, acho que foi essa mudança de chave. Eu estou há 14 anos eu estou há 14 anos como corretora de imóveis e foi em 2021 que eu tive a única vez assim que eu tive plena certeza. Eu disse, não é isso, eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu pensei assim, Senhor, eu acho que tu não queres mais que eu seja corretora de imóveis, porque todas as portas estão se fechando para mim. Todas, literalmente, de contrato pronto, revisado, cliente aceitou tudo certinho e, do nada, alguma coisa acontece, chega na hora de assinar, contrato não é assinado. Sim. Não foi 1 nem 2, foi 3, 4 contratos assim, né? E um belo dia, um cliente meu, que é um clientão, né? Que além de me indicar clientes, um dia ele estava em Balneário, ele é um representante comercial, representante de uma grande marca de embalagem plástica, e ele falou assim, Cíntia, vamos tomar um café comigo? Eu disse, vamos. Aí ele assim me sentou para tomar café, me perguntou se eu estava feliz. Aí eu já quase chorei naquele momento, que eu não estava feliz, eu estava arrasada. Quem me via lá na rede social, por isso assim, ó, que eu falo, cuidem muito com o que vocês veem. Tem coisas que a gente tem que olhar para se inspirar, mas tem coisas que a gente tem que pensar que aquilo ali é uma novelinha que está ali. Ninguém vai postar foto, nem quer ver foto de ninguém chorando lá na rede social, né? Então, a gente tem que saber que é no offline que as coisas acontecem, né? E daí ele começou a conversar comigo e me fez uma proposta para trabalhar com ele como representante. Eu pensei, é Deus me dando a resposta para as minhas perguntas, né? Eu falei assim, não pode ser. Eu tenho um curso para corretor, eu ajudo corretores a ter mais performance para, né, melhorar, principalmente os iniciantes. Falo sobre gestão de marca pessoal e eu não estou vendendo, eu sou uma fraude. Você tentando se auto-sabotar, praticamente? Não, é que eu sou muito de verdade. Eu não consigo ser uma corretora de palco, sabe? E o que seria uma corretora de palco para ti? Corretor de palco é aquele... Eu faço crossfit, né? Eu não sei se vocês já viram que tem um meme que é o cara lá, tipo, ensinando a pessoa a pegar a barra, levar para cima. Ele sabe tudo na técnica, mas ele não faz, ele não tá lá no campo, no dia a dia, diante das dificuldades, das objeções do cliente, né? Isso é um corretor de palco, é aquele que trabalhou um tempo que hoje às vezes só dá palestra ou só dá curso, entende? O mercado ele muda muito. Eu comecei lá atrás, depois eu continuei como gestora comercial. Ser gestor comercial é totalmente diferente de ser corretor de imóveis, porque o gestor ele é um intermediador. Todas as pontas elas são extremamente importantes para que o jogo aconteça, assim como num jogo de futebol. Porém, cada um joga numa posição diferente, né? Então, o corretor de imóveis é literalmente o atacante. Ele é a ponta da lança. É aquele que está lá, né? Que vai ferir o bolso ou o coração. O pecado, né? Mas, brincadeira à parte, mas é a gente que está lá no tete a tete, na emoção com o cliente. E a gente leva isso para o gestor comercial. Só que o gestor comercial, ele perde esse feeling. E eu perdi o feeling, a pegada com o meu cliente, porque quando eu chegava, a negociação já estava meio pronta, eu ajudava a atender, finalizava o contrato, mas a prospecção em si, porque a corretagem ela é muito complexa, ela tem vários passos para até você chegar numa negociação. Você tem que prospectar, você tem que aquecer, você tem que ter o produto ideal, entender das necessidades do seu cliente, né?
E você só consegue entender das necessidades deles se você não está preocupado com as suas. Uhum. Então, a gente tem que estar com a cabeça muito tranquila. E nesse ano aí de 2021, chegou um tempo que eu pensei assim, gente, não dá. Não é isso que Deus quer para mim. O meu cliente, que eu vendi o apartamento para ele, me chamou para ser representante dele. Eu disse, então, eu vou fazer um teste contigo, né? Vai que eu tenho outro caminho. Uhum. E fui 2, 3 vezes para Florianópolis para ser apresentada para os clientes dele, tal. E no meio do caminho, a gente só falava sobre imóvel, Sim. sabe? Na ida e vinda, eu falando do mercado imobiliário, isso e aquilo dos cursos, o quanto eu amo ajudar as pessoas. Porque quando eu iniciei com o projeto da CK1 Academia de Corretores, que agora está estacionado, estagnado, foi justamente para poder ajudar os corretores de imóveis, para transbordar, para poder o quê? Fazer com que as pessoas elas tivessem essa consciência de como é importante se capacitar, Uhum. né? Porque hoje a gente entra lá no Instagram do DWV, a gente vê muitas estrelas lá, pessoas que já são de altíssima performance e que a realidade delas é totalmente diferente de muitos que eu atendo até Sim. hoje e que eu atendia na época, sabe? Porque o corretor, ele geralmente, às vezes, ele chega de paraquedas, assim, na corretagem. Sim, tem muitos corretores que chegam de paraquedas. Alguns vieram, né, como eu já tive, pessoas que, nada contra, né, mas que trabalhavam num salão de beleza, ou que eram vigilantes, ou que eram síndicos, decidiram a ser Uhum. corretores de imóveis. Então, é por isso que eu comecei a questão do branding pessoal, porque para você ser um advogado, você tem que cursar quantos anos, né? Para você ser um médico, você tem que cursar quantos anos? E ainda tem a prova para fazer também, para conseguir aquela carreira. E não pode parar nunca. Uhum. Você tem que o Sim. tempo todo estar se aperfeiçoando. E o corretor de imóveis, que vende altíssimo valor monetário e emocional agregado, Uhum. né? Então, a gente tem que entender muito sobre a nossa profissão. E todos os dias a gente está aprendendo. Todo dia, esses dias, aconteceu uma situação que eu disse, meu Deus, eu não sabia disso ainda, né? Então, com 14 anos. E a gente tem que o tempo todo ter essa humildade, né? O que eu vejo, assim, que muitos corretores que não evoluem ou que desistem, desanimam da profissão, é porque são aquele copo, né? Sendo bem coach, agora é o copo cheio. A pessoa que acha que já sabe, que já está fazendo do jeito dela, ou são corretores que são mais antigos, ou às vezes até aquele iniciante, ou alguém que veio de uma área, por exemplo, eu já vi advogado migrar para a área de corretagem, né? Então, às vezes tem profissionais que já vêm com uma bagagem e acham que vão chegar e também vão ser sucesso, e não é. Porque nem tudo é técnica, né? Nem tudo é método quando a gente vai atender. Faz um mês passado, eu fiz uma venda que eu disse assim, nossa, nota 0 para mim como corretora. Eu estava em Araquari, fui lá olhar um terreno. No meio do caminho, eu me perdi na minha agenda. No meio do caminho, o cliente me liga e fala assim, Cíntia, eu tô aqui na frente do apartamento. E ele veio de Itapema para olhar em Itajaí. Eu disse, só um pouquinho. Daí eu disse assim, na hora, né? Eu disse, eu não estava tentando até... Olha, na hora, assim, veio. Eu disse, eu estava tentando falar com o senhor, mas é que eu tô na BR, falhou o Wi-Fi, e realmente o sinal estava bem ruim, ele já tinha tentado me ligar outras vezes, eu disse, eu tô super atrasada, eu entendo se o senhor não puder esperar, mas eu vou levar 30 minutos para chegar até. Sim. E eu olhei no GPS, aí ele disse, não, Cintia, eu espero, vou tomar um café e tal. Cheguei lá para mostrar, toda já descabelada naquele trânsito, ritmo. já era 5 horas da tarde, Itajaí, quando começa a dar 5 horas da tarde, na região da Univale, onde eu ia Sim. mostrar, vira um caos aquilo lá. E consegui estacionar perto, saí do carro, peguei a chave errada do imóvel, pedi desculpa, disse só um pouquinho, vou lá pegar a chave. Daí fui lá, mostrei o imóvel. Mostrei o imóvel e tal, ele gostou, mas sim, ficou meio reticente. Uhum. Aí, na hora de eu sair, né,
ele disse, tudo bem e tal, então daí o senhor me manda a proposta, né, se o senhor gostou, enfim, que era uma unidade bem, sim, com preço bem bacana, bem na frente do Fórum de Itajaí, um imóvel um pouco mais antigo, mas um imóvel muito útil, assim, muito funcional. Aí nessa saída, o síndico chega, nesse momento, para vocês verem que nem tudo é método. Por isso que eu falo que existe muito corretor de palco, porque tem tantas variáveis que pode acontecer No meio do atendimento caminho. que tu não é tudo técnica. Esse meu atendimento aí, a venda foi pura sorte. Sorte, tá? Uhum. Por quê? E posicionamento também. Ótimo. Porque o que que acontece? Quando eu cheguei na portaria, o síndico aborda e fala assim, eu tenho um apartamento para vender aqui. Nossa, Vamos lá olhar? E eu... e a minha venda? E a minha venda? Aham. Né? E eu com a minha filha para buscar. E o meu esposo, naquele dia, eu já tinha combinado que eu ia buscar minha filha, eu não tinha ninguém para buscar. 5:30 da tarde já era, e ela saía 15 para as 6. Eu disse, meu Deus, e agora? O que que eu faço? A sorte, né? A sorte de Deus na minha vida, que uma corretora estava comigo, que era para eu ter deixado ela em Navegantes, na vinda de Araquari. Eu disse, tu vai ter que ir comigo para Itajaí, depois eu te deixo em Navegantes. Aí eu disse, tu pode acompanhar eles, porque eu não deixei o cliente daí sozinho com o síndico. Sim. Aí a minha corretora foi junto com eles, né? E eu fui buscar minha filha. E nesse momento eu pensei assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Se eu tirar esse carro daqui, eu não chego nem às 19 horas na Univale. E era uma quadra só, sabe? Porque para tudo Sim. ali. Peguei agora em Itajaí, tem o patinete, né? Tem uns Sim. patinetes. Peguei um patinete, fui buscar minha filha de patinete. De bolsa, de salto, de patinete. Assim, tá? A vida do corretor, A né? vida de corredor do corretor, né? Aí busquei ela na Univale, ela veio e quando eu cheguei eles estavam saindo, tinha acabado de olhar o imóvel. E o cliente veio para mim e falou assim, Cíntia, eu gostei do imóvel, vou te mandar a proposta. Olha só. Só que o cliente, assim, gente, extremamente correto. Extremamente correto. Ele teve contato com o proprietário abordou ele ali, ele sabia que ele poderia pagar mais barato, né? Sim. E nesse mesmo tempo ele falou assim, eu vou mandar a proposta para ti, depois você passa pro proprietário. E assim foi, só que ele mandou uma proposta que veio abaixo. E eu enviei, negociei ali, tentei chegar no meio termo e mandei pro proprietário. E o proprietário, o que me falou? Ele falou assim, não, esse valor que eu ofertei para ele é sem a corretagem. Se você quiser, vai ter que colocar seu valor em cima. Olha só. Eu falei, nada disso. O meu trabalho é ser corretora de imóveis. O senhor foi extremamente antiético, sabia que eu estava apresentando um imóvel e abordou meu cliente na cara dura. Então, faz o favor, eu falei para ele assim, de a gente chegar no meio termo. Isso é posicionamento, né, Cíntia? Isso aí é posicionamento e casca grossa, porque ao longo do tempo a gente vai criando essa casca grossa de tanto você levar nas costas, porque eu sempre fui muito boazinha. Sim. Sabe? Então eu engoli o choro e deixava as coisas meio por isso mesmo. E eu comecei a dizer não, a falar assim, não é assim que funciona. E isso, muitas pessoas acham que o branding é estar bem arrumado, é fazer um bom vídeo. Mas não, a gestão de marca é realmente você se posicionar, né? É você falar com clareza, com firmeza e saber com quem você é na hora que você está negociando. O quão importante é o seu trabalho, porque a venda, ela começa depois que a negociação está fechada. Negociar não é fácil, mas depois vem uma série de outros detalhes que a presença de um bom corretor é fundamental para garantir a segurança para todas as partes. Olha a dica que a Cíntia acabou de dar para quem está nos assistindo. Branding de marca pessoal não é aquela foto no Instagram bonita, aquele vídeo bonito, não, mas realmente vem todo um contexto atrás disso, né, Cíntia? Eu falo que é igual maçã do amor, né? Não adianta ter uma casca brilhante, né, por fora e a maçã tá podre por dentro. Sim. Né? E o podre não quer dizer que sejam coisas ruins, você tá molenga, não tá preparado o suficiente, a maçã não tá firme, gostosa, boa para ser apreciada. E o cliente, ele quer isso, porque nós somos o especialista. Quando eu vou comprar um sapato, né?
às vezes eu tô insegura para comprar um sapato, será que eu compro esse ou aquele? E quando eu tenho uma vendedora que chega e fala assim, não, esse daqui combina muito contigo. Olha o teu estilo, olha isso, olha... Para mim é uma segurança tão grande que eu falo, é verdade, vou levar esse, né? Porque às vezes o cliente ele só quer ouvir a afirmação daquilo que ele já está pensando. Uhum. Então é muito importante que a gente tenha essa escuta ativa, que a gente preste atenção nos detalhes, porque é isso que vai fazer a gente fechar a venda, né? Sim. E nesse caso foi sorte, porque, como, né, para finalizar meu atendimento, eu dou uma nota bem baixa para ele, pela confusão que foi, mas em contrapartida, no final das contas, eu fiz o meu papel. Sim, ser uma boa corretora de imóveis. Isso. Brigar pelo cliente. Sim. Cíntia, e eu achei interessante uma parte que você falou da sua história, onde você teve um perrengue de realmente, né, uma questão de saúde, e mesmo assim não foi uma baixa tanto quanto a questão realmente de não conseguir efetuar uma venda, não conseguir dar caminho, seguir o teu caminho como corretora de imóveis lá em 2021. Olha como muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas se desgastam muito, né, por uma doença, por exemplo, como foi no teu caso, e realmente não, no teu caso foi uma baixa lá no teu trabalho mesmo, né? E como você deu essa virada de chave, como isso foi realmente importante para ti, para se tornar a corretora de alta performance, para ensinar outros corretores a se posicionarem e serem corretores de verdade, né? Então, eu achei muito interessante isso que você falou sobre essa transformação na tua vida. Porque quando eu estava passando, né, pela doença, eu lidei com aquilo como um desafio. E eu recebia tanto carinho das pessoas, tanta atenção, e eu, assim, eu amo tanto o que eu faço, ser corretora, que eu fazia minha quimio na quinta para passar mal no final de semana e na segunda eu tá na rua. Olha Então eu só. colocava o meu lenço, botava o meu salto e eu ia. Então eu não tinha problema com isso, sabe? Assim, eu sempre fui assim, de lidar com a minha vida um dia de cada vez, de viver muito o presente. Eu não fico muito ansiosa com o futuro. Só que em 2021, eu estava muito desgastada, praticamente a ter um burnout, sabe? Porque eu estava trabalhando demais. E quando a gente está trabalhando demais, a gente não tem tempo para olhar ao nosso redor e perceber, porque tu pensa que tá diante, às vezes, de uma grande tempestade, mas é só tu sair do ladinho aqui, Sim. que tu sai daquele olho do furacão. E eu estava assim, então eu não conseguia enxergar nada ao meu redor, a minha vida familiar estava péssima, então estava praticamente separando do meu esposo, porque a gente só brigava. Eu sempre falo que ele era o meu hater na época, então eu postava um vídeo, fazia alguma coisa, fazia o posicionamento, ele criticava em determinadas situações. Hoje eu percebo que para o meu crescimento, e na época aquilo me deixava ruim. Todo mundo achava, por eu estar em Balneário, por estar lá dentro daqueles imóveis, fazendo vídeos fantásticos, né, dentro daqueles lugares maravilhosos, frente ao mar, onde todo mundo quer estar. Então, eu acho que essa energia também, assim, pensando assim, ela não precisa de ajuda. Ninguém, nesse momento, eu estava só eu e Deus. Sim. Literalmente. Eu vivi um momento que foi um deserto, assim, só eu e Deus. Não tinha ninguém para me ajudar, para me entender, para me ouvir, sabe? E as portas foram fechando uma atrás da outra e aquilo ali foi que foram provas, literalmente, assim, para eu passar, para dizer assim, olha, hoje quando eu vejo um colega passando por isso, eu falo assim, tem um pouco mais de paciência que vai passar, sabe? Que a nossa vida não é fácil. Todos os dias a gente tem altos e baixos, né? Agora, por exemplo, essa semana eu tô vivendo, eu olhei para mim mesma, hoje de manhã eu falei assim, guria, eu falei assim, ó, tu não aprende nunca, sabe? Porque eu tava tão estressada com toda essa situação agora desse lançamento que a gente tá vivendo, que não tem unidade para os meus clientes. Eu falei assim, gente, eu não tenho... O mais difícil é conseguir o cliente, agora eu não tenho produto. O cliente quer comprar e eu não consigo vender.
E a gente fica muito estressado, porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela credibilidade. Uhum. E daí, como que eu vou falar para o meu cliente, então compra outra coisa? Não! Eu estava vendendo o melhor produto para ele, na melhor condição, o produto que ia dar mais lucro para ele. Como que agora eu vou chegar para ele e vou falar assim, que tal você comprar tal outra coisa? Não tem? Então, eu prefiro Sim, perder a venda. Eu sim. sou assim. Pode ser que eu esteja sendo burra, não esteja sendo uma águia, mas eu sou assim. Esse é o caráter da Cíntia, sabe? Sim. Porque realmente, para mim, aquele produto era o melhor para o cliente naquela ocasião. Sim. E vai lhe entender todo esse contexto do cliente realmente e você entender qual o melhor produto para ele, né? Mas, Cíntia, vamos falar, né, da marca pessoal que a gente já estava falando antes, de uma forma simples e fácil, né? O que você acha para os corretores de imóveis? Qual é as dicas que você dá para ter um bom posicionamento e branding de marca pessoal? Primeiro passo é ser original, né? As pessoas estão muito genéricas e é muito difícil você ser original nos dias de hoje, porque até eu, às vezes eu olho assim, tá, o que que eu posso fazer de diferente, sabe? Então eu tô até tendo agora remodelando aí o meu posicionamento em algumas áreas, né? Principalmente para o imóvel. O segundo passo, você tem que vender para o cliente, não para o outro colega. Então, o óbvio precisa ser dito. A maioria dos corretores, eles começam a fazer os vídeos ou gravar algum conteúdo e começa a falar o correterês. E como que é? O correterês é falar termos, é igual tu vai num banco e vê uma conversa ali dos colegas e começam a falar de Bacen, de não sei o quê, de score, disso, daquilo, que tu nem sabe o que Uhum. que é. Você vê aquelas pessoas lá conversando, o assunto entre eles, ou vai com o pessoal de TI, eles estão conversando o dialeto deles ali, Uhum. da profissão. E o corretor, às vezes, ele não explica, tem que falar igual quando a gente fala com uma criança, literalmente. Tu tem que pensar assim, essa pessoa, ela não sabe o que que é CUB. Essa pessoa, ela não sabe o que que é uma área privativa. Uhum. Parece tão óbvio, mas até grandes clientes meus, que são investidores, às vezes eles não sabem alguns termos que é do nosso dia a Sim. dia. E a gente começa a ter essas falhas na comunicação e o corretor, ele começa a produzir vídeos onde ele esteja bonito na fita para outros colegas. O que que o meu colega vai achar? Então, primeiro ponto é deixar o ego de lado, né? E deixar o ego de lado não é deixar de cuidar, né, do entorno. Não quer dizer que tu vai lá, vai gravar um vídeo de qualquer jeito, com um fundo todo avacalhado, toda Uhum. descabelada, entende? É você pensar assim, ó, para quem que eu vou me comunicar? Com quem eu quero atingir com essa mensagem? Uhum. Porque você está vendendo para o cliente ou para outro corretor? Se você está vendendo infoproduto, ok, né? Você quer se tornar uma autoridade dentro do teu meio. Agora, se você quer ser relevante, ser uma marca lembrada pelo teu cliente, você tem que falar coisas relevantes que façam sentido pro teu cliente. Maravilha. Nossa, eu tô aqui já pasma, assim, ó, com as dicas. Cíntia, nesse sentido, quais são os maiores erros que os corretores cometem ao fazer os vídeos e postarem nas redes sociais? Exemplo, quando você vai, vamos pegar assim, hoje eu vou apresentar um imóvel. Você já tem que falar da localização dele, né? Primeiro, cuidar com que é difícil, né? Às vezes a gente tá na correria, apareceu aquele imóvel para captar, mas cuidar com os ruídos, né? As pessoas, elas às Importante. vezes toleram uma imagem ruim, mas o áudio ruim não. Uhum. Então, o áudio é muito importante. Sempre legendar, né? Tudo aquilo que você vai falar, porque nem sempre as pessoas conseguem colocar, né, colocar o áudio para ouvir, né? E sim, vão estar lendo ali ou escutando bem baixinho. Então, a legenda é extremamente importante. Filmar os detalhes, investir num curso, um cursinho assim básico. Lá dentro da Secom a gente fez com o fotógrafo como gravar vídeos com o celular. Então, assim, sempre de forma, né, onde você mostre todos os detalhes do imóvel, investir num bom. Isso aqui, celular, é uma ferramenta de trabalho, Sim. né? Então, não é ostentação, é ferramenta de trabalho. A gente precisa ter uma boa memória para armazenar esses vídeos, para poder gravar. E é isso. E se comunicar, falar. Como esses dias eu vi um vídeo de uma corretora
E a comunicação dela é muito boa. Ela se comunica muito bem. Só que quando ela estava gravando o vídeo dela, a comunicação não verbal não estava nada atrativa. Uhum. Então, nós, como seres humanos, nós somos visuais, né? Sim. Infelizmente, quando eu faço as minhas palestras, eu sempre coloco lá como exemplo, né? Aqui está uma caixinha de leite amassada e aqui está uma sem estar amassada. O conteúdo delas tá igual. Uhum. Dentro tem leite. Às vezes, né? Na maioria dos casos, nem estragou o leite, nada, só amassou. Mas instintivamente, qual que você vai escolher? Sim. Entende? Então, a gente precisa. Daí é onde a gente, né, volta para a casca da maçã, que tem que estar brilhante. É um contexto, são vários pontos. Eu falo que é igual você construir um prédio. A gente começa na fundação, que é onde ninguém vê, e é a parte mais cara do prédio, né? Que daí são o conhecimento, a construção de valores, a ética, a parceria que você tem com os seus pares, porque isso é muito importante. Né? Nesse 2021, onde eu estava lá arrasada, eu estava arrasada, mas a minha construção de marca até aquele momento foi tão forte que depois eu consegui abrir muitas outras portas para mim. As Sim. portas onde eu vou, por exemplo, hoje lá no Litoral Norte, né? Quando eu vou para lá, eu chego em alguma construtora, eles já me conhecem por causa da internet. Sim. Entende? Então, e lá é um mercado totalmente diferente. Quem vai para lá sente bastante, assim, a resistência. É um mercado que não tem portas abertas para todo mundo. Igual aqui, igual Balneário, que qualquer um chega, pega o portfólio da construtora e começa a trabalhar. E, enfim, lá não. A maioria das construtoras, né, você tem que ter cresci jurídico, Uhum. empresa aberta, com certeza, né? Sim. Ter o assim, no mínimo você tem que ter o cresci jurídico. Tem algumas construtoras que pedem até foto da onde tu trabalha, os dados da tua equipe, para realmente ver que você tem raízes, Sim. tá? E algumas estratégias assim que você considera essenciais para captar os clientes? Contar os segredos agora? É, mas tem um no final que esse você vai deixar para o final. Então, hoje eu vou falar algo que talvez eu seja muito criticada, mas eu não gosto de atender os leads. Então, como eu já venho de uma jornada aí de alguns anos, meus clientes são muito orgânicos. É muita indicação e muito TBC, muito tirar a bunda da cadeira e ir até o cliente. Eu gosto de fazer visita, né? Sim. Eu sempre vou com uma boa oportunidade, chego lá, né? Começo a conversar com um comerciante, com alguém e da onde surge a conversa. Nem sempre aquele produto que eu levei embaixo do braço é o que eu vou vender, mas saio de lá sempre com uma captação, saio de lá, né? Eu falo que, dependendo do lugar que eu vou, eu invisto algum dinheiro até lá, porque eu compro no comércio do cara, eu faço esse relacionamento. Uhum. A maior estratégia para mim é investir no relacionamento. Sempre, né? Sempre. É que assim, gente, as pessoas elas estão o tempo todo buscando fórmulas mágicas, né? Uhum. O tempo todo. E realmente a gente tem que buscar estratégias, a gente tem que inovar, a gente tem que fazer coisas diferentes. Mas não pode esquecer de fazer o arroz com feijão bem feito. Sim. Se você não faz o básico bem feito todos os dias, né? Porque não é um dia sim, um dia não. Todos os dias ter aquele feijão com arroz bem feito, não adianta ir atrás de coisas mirabolantes, não adianta postar um vídeo top, filmado pelo cara, tal, lá no teu Instagram, entende? Uhum. Então vai ser uma coisa assim que não vai se sustentar por muito tempo. Vai sair uma venda ou outra, mas é o relacionamento, é o trabalho de formiguinha que para mim, né, no meu conceito é o que funciona e é o que me dá resultado. E como que você mede o sucesso dessas estratégias? Como que eu meço o sucesso? Pelas indicações, né? Então, pelo volume de vendas, por sempre poder contar com os meus clientes, então, por ser lembrada por eles e não precisar nem sempre ir atrás deles, né? E eles, sim, buscarem, né, até mim falar assim, olha, Cíntia, talvez não é o produto mais que tu tá trabalhando, mas eu gostaria de deixar contigo, ou tem a minha irmã para comprar, eu gostei tanto do teu atendimento. Esse, para mim, é o sucesso. Uhum. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso.
Hoje você tem um escritório Tem. em Itajaí, Navegantes, Uhum. né? E você tem uma equipe de quantos corretores? Hoje eu estou com 2 corretoras. 2 corretoras. E você fez todo esse, do início, toda essa trajetória também com estratégias e branding da marca também delas, porque elas iniciaram com você ou elas já vieram, de outras, imobiliárias, de outros negócios? Elas já vieram com experiência, Uhum. e por isso que eu comecei a analisar muito a questão da consciência, principalmente na construção de marca, Ótimo. sabe? Porque é uma construção. É igual Uhum. você tem uma péssima alimentação e do nada você quer ser fitness. Não vai Sim, funcionar. Você tem que ir aos poucos tirando aqueles maus hábitos, né? sim. Então, uma pessoa que às vezes ela não entende sobre, por exemplo, nunca fez uma faculdade de marketing. Então, ela não entende do marketing de cor, ela não entende de uma identidade visual. Uhum. Então, tudo isso é construído. Não entende da importância, né, dos elementos visuais que tem que ter na hora de gravar um vídeo ou de fazer uma foto, principalmente em relação aos imóveis em si. Então, tudo isso eu estou construindo com a minha equipe. E é uma coisa que antes, por isso que eu falo, uma coisa é você estar no palco, você está ensinando, outra coisa é você colocar no Na dia a dia, prática. na prática, né? E eu gosto muito de relacionar com essa questão da nutrição, porque às vezes você vai lá no nutricionista, o nutricionista fala o que você tem que Uhum. fazer, e na hora você começa, né? Um amigo chama para fazer uma coisa, enfim, tu se perde todo e daqui a pouco tu já desistiu. Só que aquilo que foi plantado lá no início aos poucos vai construindo, né? Sim. Em 2021, por exemplo, eu estava bem acima do meu peso. Hoje eu consigo manter, por exemplo, vem períodos agora de festa e tal, né? A gente sai um pouquinho fora da linha, mas já volta aquela consciência assim, não, tem que voltar para aquela regra, porque é aquilo que faz bem, é Sim. aquilo que me dá resultado, é aquilo que me faz a minha autoestima ficar melhor. Então eu não vou seguir pelo outro caminho. Agora eu tenho um outro caminho, tenho esse caminho aqui correto para seguir. E na questão de marca, a mesma coisa. E em relação à gestão, o que acontece? Cada mercado ele é um mercado diferente, Uhum. né? Balneário Camboriú, Itapema, os corretores pela própria concorrência, né? Se o que menos, como é que é? O que mais pode, como é que é aquela frase? Deixa eu lembrar. O mais devagar é o gato, digamos assim, aqui, né? E tu atravessa Navegantes, né? Que a história de Navegantes é um podcast à parte na minha vida, mas você atravessa ali a cidade, parece assim que, no mínimo, parece que você atravessou num túnel do tempo, quando eu atravesso o ferry boat, e você tá uns 5 anos atrás. Atrás. Uhum. Então, a cidade ainda está faltando isso, esse despertar de consciência profissional dos próprios, né, construtores na hora de projetar um produto em questão de área de lazer, em questão de estratégia de posicionamento do terreno em si, Sim. que produto que eu vou colocar ali naquele... Esses dias eu fiquei sabendo que vai ter um loft, um terreno praticamente frente ao mar, porque lá a orla tem 12 quilômetros. Então, imagina essa pessoa pensando daqui a 10 anos, meu Deus, o que eu fui fazer nesse terreno? Por que eu não esperei mais 3, 4 para Sim. poder, né, elaborar um projeto? Ou por que eu não fui? Quando eu trabalhava na construtora, eu fazia muito isso, muito benchmark. É a benchmark que fala, né? Eu saía de Itajaí, eu vinha conhecer a Dalo aqui, eu vinha conhecer muitas construtoras. Eu sempre fui, por exemplo, eu quero vender alto padrão. A construtora que eu trabalhava estava se posicionando no mercado de alto padrão. Então, qual que é a minha referência de alto padrão? Eu vou brigar com os próprios concorrentes daqui? Não. Uhum. Então, eu marcava visita, eu ia fazer turismo imobiliário em Curitiba, então eu conheci os grandes construtores lá, grandes nomes de arquitetos. Fui para São Paulo, conheci Cirela, aí conheci a Vitacom, que hoje está dominando aí com a Housee, né? Sim. E na época já me chamava atenção, eu conheci em 2021, foi bem ali na época da pandemia. Eu fui para lá, conheci todo esse mercado e isso me trouxe muita bagagem. Nesse ano, 2022, eu fui também fazer visitas assim e tudo isso traz o quê?
Você entende, aí a gente volta lá para o branding novamente, né? Construção de marca. Como que eu vou querer me posicionar no mercado de alto padrão se eu não sei das necessidades do meu cliente de alto padrão, Uhum. né? O cliente de Curitiba, por que que ele ama comprar Praia Brava? Por que que ele não compra Litoral Norte? Ainda tem uma certa resistência. Sim. Porque o curitibano é metrópole, ele gosta, cada esquina ele tem um café diferente, a gastronomia lá é riquíssima, a parte cultural também, e você chega ali no litoral norte, tem um ou outro café, tem lugares que se bobear, restaurante fecha meio-dia. Sim. É assim ainda, porque ainda a região está se desenvolvendo, né? E ele não quer pagar esse preço, ele quer vir para um lugar onde ele tem o mesmo conforto que ele Uhum. tem na cidade dele. E para os próximos anos, você acredita que vai ter essa expansão que merece? Nossa, eu falo assim, eu não gosto nem de falar, né? Porque eu atendo lá, eu tô lapidando esse diamante lá, né? Para mim, o Litoral Norte é um grande diamante que está sendo lapidado. Lá quem dá uma voltinha por lá vê que é um tapume no lado do outro. E eu sempre falo que nenhuma construtora entra num jogo para perder. Se os construtores já estão acreditando e é a construção civil que traz o desenvolvimento, nem sempre é a política, na maioria das vezes não é a política, é a iniciativa privada que faz a sociedade, né, a economia girar. Então, aquela região lá já está sendo muitos investidores estão chegando lá, né? Investidores da nossa região aqui, investidores de Curitiba, e que inclusive o Viva Parque Porto Belo, Sim, né? já. Vai ter Navegantes. Então, não tem, né? Eu falo, Navegantes eu não entendo como que aquela cidade não decolou. Uma cidade que tem porto, Uhum. que tem aeroporto, 12 quilômetros de orla, né? Um acesso para a maior rodovia do estado de Santa Catarina, que é a 470. Cíntia, você diria que agora seria o momento para os investidores investirem lá? Sim, porque senão eles vão pagar o lucro imobiliário para quem investiu agora. Então, olha só, para quem quiser investir, agora é o momento em Navegantes. Exatamente. Quando eu fazia minhas visitas na Praia Brava, visitando imobiliárias, era uma ou outra imobiliária, há uns 6 anos atrás, que tinha lá. Agora, você não... é uma no ladinho da outra. Então, até a Praia Brava era desacreditada há pouco tempo atrás. E hoje é o que é. Então, quem comprou, comprou. Ou quem quer comprar agora tem que pagar mais caro. Cíntia, voltando ali no branding pessoal que a gente estava falando, né? Quais que são as tendências para os próximos anos que você acha que vai surgir aí para os corretores de imóveis? Na questão do posicionamento, Do posicionamento. é ser cada vez mais essa questão profissional e, ao mesmo tempo, humana, né? Uhum. Então, quanto mais conexão você gerar com o teu público, descobrir do que ele gosta, né? Porque ninguém gosta de ver um folder eletrônico. Uhum. Porque a jornada de compra de imóveis, ela não é curta, ela é longa, né? Ninguém decide assim, eu vou ali comprar um imóvel. Na maioria dos Sim. casos não é assim, a pessoa estuda, ela se planeja. Então, para que eu vou estar ali acompanhando aquela pessoa se ela só posta imóvel? É isso que eu ia perguntar. Na tua visão, conteúdos dentro de uma rede social. Eu sou uma corretora de imóveis e eu só posto imóveis. Ou eu só posto a minha vida pessoal. Como que eu mesclo tudo isso? Como que eu faço melhor um posicionamento da minha imagem para eu poder colocar isso para o meu cliente, sabe? Para que ele me veja de um todo, de uma forma de um todo. Você seja aquela profissional mais real possível, né? Que ele te conheça. Quando ele chegar aqui, por exemplo, igual a gente chegou hoje, parecia que a gente já se conhecia, né? Porque a gente já se segue. É exato. Existe o Pareto 80-20, né? 80% profissional, 20% pessoal. Nem sempre eu sigo essa regra, mas pelo menos dentro do feed eu procuro manter isso. Porque, para mim, o feed, ele é a tua vitrine. Então, quando eu faço um patrocinado, a primeira coisa que você faz é o quê? Lá dar uma olhadinha no perfil dessa pessoa. Então, ela tem que chegar lá, eu tenho que estar especificando
da onde que eu sou, né? Com o que eu atuo, qual que é a minha especialidade, se eu trabalho mais com imóvel na planta ou não. Então, essa pessoa ela já tem que entender. Então, voltando na parte mesmo de posicionamento, até a tua foto que tá ali, ela é importante, né? Referência. Eu tinha uma foto há anos atrás que eu tava de óculos, assim, virada pro lado, assim. E eu aprendi dentro de um curso que não. A conexão, aqueles primeiros segundos de conexão é muito importante. Então, ter uma foto onde o cliente já olha nos teus olhos naquele primeiro... Porque a gente às vezes quer uma foto mais estilosa, Sim. mas ela não vai ser tão funcional, né? E voltando na produção de conteúdo, eu acho muito importante gerar essa conexão, porque o ser humano, ele precisa viver em tribo, Uhum. né? E ele quer encontrar a sua tribo. Então, quanto mais você mostrar o seu estilo de vida, as pessoas daquela tribo vão se conectar com Sim. você. E é muito mais fácil você ter uma comunicação, vai sair muito mais fluida com pessoas parecidas com você, do que você tentar criar um personagem para agradar um público que não tem nada a ver contigo Sim. também, né? Então, não adianta você ser muito genérico, você tem que ser bem específico na sua comunicação, porque quem fala... são frases clichês, eu sei, mas quem fala com todo mundo não fala com ninguém, Uhum. né? Então, eu percebo muito isso. Tem, por exemplo, crossfiteira chato pra cacete, eu sei, mas muita gente já começou a me seguir, por exemplo, ou irmão de um cliente, ou alguma coisa, ou irmã, as mulheres em si, que às vezes ainda estão naquela fase que a criança é pequena, fala assim, ai, Cintia, eu queria tanto, eu preciso. Teve gente que começou, saiu de depressão, então essas pessoas, elas começam a... Quando tu gera valor para ela, o principal que eu creio que o ser humano está faltando e que nenhum robô vai conseguir fazer é o quê? É entender das pessoas, entender dos sentimentos de fato Uhum. das pessoas. Então, as pessoas cada vez mais, a profissão do futuro para mim é entender de pessoas. Então, quanto mais você se especializar nessa conexão de você ser você mesmo, de você entender o outro, de gerar valor para aquela pessoa, transbordar na vida delas, mas daí volta em técnica, né? É reciprocidade, aquela pessoa vai querer te indicar, vai querer se conectar com você, vai se inspirar e você vai vender sem vender. Sim. Cíntia, a gente já conhece você muito bem e a gente te acompanha muito, muito tempo também. E a gente sabe que você tem o seu jargão, você, né, tem todo o teu posicionamento mesmo. E você tem haters? Eles existem? Já falei, né? Um deles era o meu esposo. Ele que... É bom que ele nem vai dar muito... Ele nem vai olhar a não ser que alguém mande pra ele, né? Vai sim. Mas ele não é muito ligado em rede social, então. Mas é difícil, assim, porque eu acho que eu tenho que começar a ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Falar um pouco mais, assim, bem o que eu penso em algumas Uhum. situações. Porque quando a gente não tem hater, nem sempre é um bom termômetro, né? Então, você tem que falar o que você pensa, doa quem doer, Uhum. né? Isso é importante. Isso porque os bons professores, eles são assim, né? Eles dão nos dedos e não querem nem saber. E às vezes eu vou muito assim, tipo, querendo passar a mãozinha na cabeça e tal. Mas eu tenho poucos. Já teve Já teve alguma situações... situação em específica onde você foi assim, pensou, nossa, essa situação aqui me deixou muito frustrada, alguma coisa nesse sentido? Graças a Deus, assim, não. Né? Nesse sentido, não. Porque eu sou muito clara, por exemplo, né? Eu já fiz algumas mentorias no que eu posso entregar quando alguém me contrata, né? Ou quando eu estou fazendo alguma coisa, eu sou muito clara naquilo e nas minhas limitações, só que eu sempre busco entregar além daquilo que a pessoa espera de mim, entende? Então, na maioria das vezes, o hater sou eu mesmo, que eu penso assim, Uhum. poxa vida, eu tô errando no meu posicionamento. Eu deveria ser um pouco mais assim, tipo, valorizar um pouco mais o meu trabalho, cobrar um pouco mais, porque isso é posicionamento também. Só que isso tem muito a ver, né, com o valor que você dá para você mesmo. Daí a gente já entra em outra área que é a psicologia, né? Vem lá das tuas crenças, lá da infância, da tua família, enfim, que eu tô numa jornada de autoconhecimento e isso está me ajudando muito na minha construção de marca.
Legal. Que ó, é o ponto de partida, se alguém me perguntar hoje assim, eu quero começar a construir uma marca pessoal, é você conhecer a você mesmo. Então, essa seria a dica para quem quiser iniciar com uma marca pessoal? Não adianta contratar um bom filmmaker, não adianta fazer nada disso. Você tem que pensar assim, quem que eu sou? Quais as minhas qualidades? No que eu preciso? O que os clientes falam assim, nossa, você é eficiente, nossa, você é muito rápida, nossa, você é super organizada. Entende? Uhum. Então, esses elogios que você tem que fortalecer e colocar aquilo ali como pilares da sua marca. E você tem que evidenciar cada vez mais aquilo, para você ser lembrada por aquilo, né? Então, as grandes marcas, elas fazem isso. Sim. E como que você faz um filtro com as críticas? O meu filtro com as críticas, eu sempre, primeiro momento, eu dá aquela coisa assim, tipo, aquela raivinha, né? Ela é Normal. balançada. A gente fica um pouco contrariado, mas depois eu penso assim, eu sou muito de refletir sobre as minhas ações. E eu vejo que é isso que faz a gente ir para frente, a gente saber onde a gente erra. E Uhum. as críticas valem muito mais do que um elogio, né? Na verdade, sim, outra questão, né, que eu aprendi há um tempo atrás, quando eu fiz uma mentoria, é que quando você tem o teu propósito, você vai receber a crítica, você vai receber o elogio, mas aquilo não vai tirar você do teu caminho, porque elas não vão influenciar quem você é de fato, quem você tem, a missão que você tem, o teu propósito. E eu vejo que a maioria das pessoas querem ter uma marca, mas elas não têm o propósito para aquela marca. Sim. Entende? Aonde que você quer chegar com aquilo? Porque se você se basear só em aparecer, você vai alimentar teu ego, tá, beleza, mas isso não vai ser o suficiente. Uhum. O que era extraordinário, por exemplo, de vir aqui gravar um podcast, que muitas pessoas sonham, né? Com Sim. esse momento, que eu sou tão grata e que aconteceu porque foi uma consequência do ser, né? Uhum. Eu percebo muito isso, que as pessoas elas focam muito no ter. Ter um imóvel para gravar, ter um bom filmmaker, ter dinheiro para isso, ter um carrão, ter aquilo, ter aquilo outro, né? Ter dinheiro para fazer uma viagem, mas elas esquecem de focar no desenvolvimento delas, de se autoconhecer, de se aprimorar, de ser melhor, porque quando você foca nisso, automaticamente todas as coisas, as portas vão se abrir para você. Cíntia, e isso tem muito a ver com a tua metodologia do Apareça e Cresça? Pode falar um pouquinho sobre essa metodologia que você tem? Sim, o Apareça e Cresça, que também está sendo reformulado agora, ele veio da necessidade do quê? A Cíntia, né, profissional, sempre foi uma pessoa que não gostava de aparecer. Eu Olha sempre só. pensei assim, nem todos, essa frase eu sempre falo, né? Mas eu era a menina que segurava o cartaz. Eu sempre era aquela assim, ó, eu faço tudo, todo o trabalho, mas quem apresenta é você. Olha só. Só que aquilo meio que me incomodava um Uhum. pouco, assim, sabe? Porque eu percebia que o quê? Quem as levava o mérito era sempre quem aparecia, Uhum. né? Então, o meu método foi o quê? Destravar essas pessoas que acham que é banal você não aparecer. Porque a maioria das pessoas fala assim, não, importante é o conteúdo, importante, eu não preciso mostrar. Precisa sim, né? A gente precisa gerar essa conexão, porque se você não mostrar quem você é, outra pessoa vai lá na tua frente e vai mostrar quem ela é e vai passar na sua frente. É fato isso. E eu tinha muito essa crença, né? Esse ranço de não querer aparecer, porque geralmente quem aparecia eram as pessoas que não faziam, Sim. né? Eu Uhum. falava assim, nossa, aquele ali é marqueteiro, né? A frase que tinha, a gente usava esse jargão antes, aquele lá é marqueteiro, sabe fazer o marketing dele. Mas não, o tão ruim que é como é que eu posso colocar a frase? Depois, né? Claro que vocês vão ter os cortes. Mas tão ruim é uma pessoa que é ruim como profissional parecer ser boa e frustrar o cliente, frustrar os seus colegas e todo mundo, ter aquela imagem de que é bom e não é. Pior ainda é quem é bom e não mostrar que é. Olha só. Nossa, eu fiquei até impressionada. Porque daí tu Realmente. deixa que aquela máscara daquela pessoa, ela vai ser o estigma da tua Uhum. profissão, ela vai ser o estigma
né, da família, enfim. Ela que vai ser a cara, porque ela tá aparecendo. Sim. E você fica atrás do cartaz. E você fica ali atrás do cartaz, sendo que você poderia estar mostrando que não. Aqui tem aparência e tem conteúdo. É verdade. E você tem você faz essa técnica, você tem essa mentoria, como que é o Apareça e Cresça? Tem cursos, é o quê? Eu trabalho com mentorias, eu abro duas turmas por ano, Uhum. né? Esse ano eu vou abrir agora só em agosto as mentorias. E eu tô com o curso online, tá? O curso é bem baratinho, o curso é mais para iniciantes, para quem quer começar a construir essa consciência, né, da gestão de marca pessoal. A mentoria já é algo mais avançado, é realmente pegar na mão, né, e fazer algo direcionado, bem no tete a tete e desenvolver até mesmo cores de marca, tudo que tem a ver com a pessoa que está me contratando. Legal. E você fala essa cores de marca, tudo isso vem incluso no pacote? Sim, a gente vai construir junto, né? O que faz sentido para ti? Porque, por exemplo, se eu não gosto do vermelho, o vermelho pode ser uma excelente cor para vendas, mas eu vou ficar todo dia olhando para aquele meu feed com vermelho, se eu não gosto. Então, tem que fazer sentido para quem está contratando, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que comunicar de uma forma, né? Porque eu posso, por exemplo, gostar de roxo, né? Daí eu vou ter que é igual coloração pessoal. Esses dias eu tava falando, né, que eu nunca fiz aquele teste de coloração pessoal porque eu tenho medo de não conseguir usar mais as cores que eu gosto. Aí a profissional tava me falando, não, mas daí a gente consegue acrescentar elementos que você goste, mas que te valorizem, porque às vezes aquela cor não tá te valorizando, mas você gosta dela. Uhum. Então a gente consegue colocar elementos daquela cor, mas que ela não seja predominante e que não tire a tua beleza natural, né? Que essa é a questão da coloração pessoal. Da mesma forma é quando a gente vai desenvolver uma marca com um mentorado, né? Então ele gosta, por exemplo, de laranja e azul. Às vezes são duas cores muito contrastantes, mas se você amenizar, colocar de repente, sei lá, uma outra cor ali que faça essa composição ficar mais suave e ficar mais atrativa e convidativa para o teu cliente, a gente, né, E faz como todo esse trabalho. E como que faz para o corretor iniciante que quer realmente ter essa experiência? Com quem que ele fala, com quem ele procura, como que ele faz? Ele pode me chamar lá no direct do Instagram, tá? Na minha bio também tem o meu contato, então ele pode me chamar no WhatsApp. Se eu não Diretamente contigo. diretamente comigo. Se o meu Instagram, eu tenho uma pessoa que me ajuda, às vezes, responder os directs. Se eu não responder, essa pessoa com certeza vai responder. Maravilha, então. Cíntia, a gente já tá quase no final aqui. Eu já tô até olhando assim, eu disse, meu Deus, a Cíntia já destrinchou aqui as minhas perguntas. Teria mais algumas técnicas que você daria para os corretores de imóveis que estão aí iniciando, além da marca de branding pessoal, além do posicionamento? Sim, o corretor, por si só, ele tem que ter uma mente empreendedora, independente se ele vai estar dentro de uma imobiliária ou não. Então, ele tem que pensar todo dia assim, eu sou a Eu SA. Independente se eu estou em tal imobiliária. Se ele nunca trabalhou como corretor na vida, a minha primeira dica é vá trabalhar numa imobiliária, né? Porque você precisa estar conectado com pessoas que já estão na caminhada, que já sabem como fazer uma captação, que sabem os detalhes que você não sabe na hora que você está fazendo um atendimento, como por exemplo, né? Financiamento, enfim. Deixa eu pensar, outro ponto é você estabelecer uma rotina. Então, você tem que ter rotina, porque até fiz uma brincadeira no Stories, né? Que a gente sabe como o nosso dia começa, ser corretor de imóveis é assim, né? E não sabe como termina. Porque vai surgindo um atendimento, vai surgindo uma captação. Hoje, por exemplo, de manhã eu marquei para mostrar uma área para aluguel, né? De caminhão. Aí daqui a pouco eu já estava lá no interior, porque esse cliente também se interessou numa área que ele também quer montar ter um sítio. Então, já saiu
ao mesmo tempo eu já tinha minha agenda aqui com vocês. Eu pensei assim, Jesus amado, e agora? Como é que eu vou fazer? Não posso também, tipo, dispensar o cliente. Uhum. Então, vai ter que dar um jeito. Então, você vai ter que ir se alinhando. Mas o que que acontece? Como muita coisa no nosso dia acontece, eu percebo que se você não tem um norte para seguir, exemplo, nessa semana eu tenho que captar 5 imóveis, Uhum. sabe? Eu tenho que colocar 5 imóveis no sistema. Eu vou lá no DWV, se eu não conseguir, né, ir em contato com o proprietário direto, mas eu tenho que ir lá no DWV, eu tenho que olhar o que tem de imóvel, o que tem naquela região, porque eu percebo que muito corretor novato, ele quer entrar vendendo, mas ele não capta imóvel. Sim. E quantas vendas eu já perdi por não ter o imóvel? Tu tem o cliente, mas não tem o imóvel. Então, a gente tem que ter um raciocínio muito rápido na hora que a gente está no atendimento, porque quando você chega lá, às vezes o cliente te falou pelo WhatsApp. Ontem eu atendi um lead, por exemplo. Atendi, aí chegou lá na hora do atendimento, o perfil do imóvel para ela era totalmente diferente. Dali a gente já saiu para outro perfil de produto, então eu já tinha que estar com o contato, principalmente quando a gente vende imóvel pronto, eu já tinha que estar com um contato para pegar a chave, para fazer as correrias. Então, a minha dica tenha uma rotina, capte imóveis. Se você está lá de bobeira na construtora, na imobiliária, perdão, não fica de bobeira, pega o carro, pega o patinete, pega qualquer coisa, pega um Uber e vai captar imóvel. Vai conhecer, vai na construtora, eu quero olhar, eu quero ver o que tem ao redor, porque é isso que você vai passar para quando o cliente estiver te ligando, tu vai falar assim, não, do lado desse imóvel tem uma padaria assim, assim, assado, do lado desse imóvel ele pega sol da manhã ou pega sol da tarde, o quarto vai ter aquele sol, entende? É isso que tu tem que passar para o cliente, para ele o quê? Quando ele chegar para você, ele já está pronto. Tem muita gente que gosta de esconder o jogo na hora do atendimento e trazer o cliente só para ver a realidade naquele momento. Eu trabalhei muito tempo usando esse tipo de estratégia e hoje eu já prefiro que o cliente saiba o que ele vai encontrar, para eu não perder meu tempo. Sim. Que eu trabalhei muito tempo com um imóvel que ele era lá em Itajaí, aqui não tem mais disso, né? Porque aqui é um prédio colado um lado do outro, é indignante, né? Porque lá em Itajaí você tem, assim, um prédio do outro lado da rua, as pessoas franzem a cara. Mas tem um prédio lá do outro lado da rua. É assim, tá? Aqui não. Tu pensa assim, não, tem uma frestinha. Uma frestinha Tem uma frestinha. que eu posso caminhar. Então tá bom, tá tranquilo. E lá não. Então tinha um prédio que a gente trabalhava, na consultora a gente trabalhava vendas, e tinha muita objeção porque tinha um outro prédio, né, muito próximo. E toda a vida que eu chegava lá para mostrar o apartamento, o cliente dizia assim, não quero porque tem um prédio próximo. Aí eu contratei um fotógrafo e fiz ele pegar todos os ângulos aparecendo o bendito do prédio do lado. Então, quando alguém me chamava e dizia, olha, aqui está o imóvel, as fotos são o mais reais possível, não tem nada escondendo, ele tem um prédio do lado e tal, você tem interesse em fazer a visita? E a pessoa diz, tem. Então, quando ela ia, essa objeção já matava. Então, ela já ia sabendo que ia ter esse ponto para analisar. Então, olha só, são dicas valiosas aí para o corretor que está nos assistindo, o corretor que está iniciando também na carreira. Então, a Cíntia tem dicas muito boas. Eu tenho mais 2 só para finalizar. Com certeza, a gente quer dicas. Que a terceira dica é cuidar da tua parte financeira. Importante. Dentro da academia de corretores, eu tinha uma matéria que era gestão financeira para o corretor de imóveis, que isso é muito importante. Então, ele tem que tirar daquela comissão uma parte, né, para ele investir nele mesmo, uma parte para pagar as contas e outra parte para ele ter uma reserva, né? Porque justamente a gente pode passar. Eu tenho experiência, passei quase 6 meses sem venda. Imagina, né? Às vezes quem está iniciando pode passar também. Então, é importante que a gente tenha esse planejamento financeiro para você prosperar também, para você chegar para o seu cliente, e falar assim, olha, esse lançamento, eu mesmo investi. Para que segurança melhor que tu vai passar para o teu cliente se você se torna um investidor?
E eu sempre falo que o corretor que prospera na profissão nem sempre é através das vendas, mas é tendo dinheiro para abraçar as melhores oportunidades, que a gente recebe as melhores oportunidades na nossa mão. Olha Quando só. surge um bom terreno, uma boa sala comercial, algo assim. Então é ali que o corretor fica rico. Uhum. É comprando imóvel, não vendendo. Olha só. E qual que era a última dica? E a última dica é você ter essa constância. Todo dia não esquecer de fazer, né? Isso, tirar um tempo para fazer suas ligações, suas captações, suas visitas, perder esse medo de fazer visita. É importante que você tire. Vai lá, senta, conversa, relacionamento, tomar um cafezinho. Os negócios acontecem tomando um cafezinho, levando um bolinho, levando, né? Levando um mimo para o cliente, essa reciprocidade, você manter essa ligação com o teu cliente. Nada supera a relação, o relacionamento, nada. Não é um WhatsApp, não é nada. É você ir lá e investir. Por isso que o planejamento financeiro é muito importante, porque você tem que ter esse dinheiro para levar um mimo para o teu cliente, Sim. volta e meia. Né? Chegar lá, né? Quando você chega lá só para fazer uma visita, nem sempre você é tão bem recebido. Agora, quando você chega com alguma coisinha na mão, a pessoa não consegue, né, te mandar embora. É ser diferente, né? Demonstrar aquilo que você é realmente para o cliente, não só para o cliente, para a construtora também, né? Colocar todo esse diferencial, diria isso, né? Sim, e os construtores são os nossos clientes também, né? São os clientes internos, né, que a gente chama. Sim. Então, eu falo que a maioria das pessoas, elas confundem ser interessante com ser interesseiro. Então, ser interessante é justamente isso, é dar, é servir, né? A gente tem que pensar assim que eu cada vez mais eu gosto de me basear em alguns princípios bíblicos, porque para mim Jesus foi o maior líder da história. Eu não gosto nem de falar porque me emociona de falar, né? E maior é o que serve. E as pessoas, elas têm às vezes essa dificuldade, cada vez mais no mundo moderno, é entender que você, quando você serve, você não está se diminuindo, né? E o nosso trabalho como corretor de imóveis é servir, é ajudar, é proporcionar, né, o melhor investimento, é proporcionar o melhor lá para a família dele, é pensar em todos os detalhes para que essa pessoa, né, ela realmente realize o sonho dela, seja ele financeiro ou realmente familiar. Legal. Cíntia, para encerrar, o nome do nosso programa é Segredos Imobiliários. Na tua visão, aquele segredinho lá no fundo, na sua visão, qual é um segredo imobiliário? Eu posso falar que é um segredo meu, Então, vamos lá. Que muita gente não me conhece todos os dias, né? Às vezes olha pra mim, essa pessoa com esse sorriso, acha que eu sou fofa. E eu não sou, gente. Quem convive comigo, esse é o segredo, né? Eu luto muito com a inteligência emocional. Eu sou uma pessoa muito emocional, tanto nas minhas negociações quanto nos meus relacionamentos. Eu me dou muito e eu exijo muito. E cada vez mais eu venho aprendendo que a gente controlando as emoções, né? É uma coisa meio óbvia, mas para quem tem esse perfil comportamental não é tão fácil assim. Então, o segredo é que quem quer dá um jeito, quem não quer vai dar uma desculpinha esfarrapada. Esse para mim é o meu segredo. É o segredo. Quem quer dá um jeito, né? Independente da limitação, quando você quer, você vai dormir 1 hora, você vai acordar e você vai cumprir o seu combinado. Seja com você mesmo, ou seja com o teu colega, com o teu marido, com o teu cliente. Maravilha. Cíntia, é um prazer enorme te receber novamente aqui. Espero que a gente continue esse papo ainda muito além, nos próximos anos também. Então, a gente queria agradecer imensamente a tua participação aqui. E se você quiser deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço, Lu. Agradeço toda a equipe do DWV. Nossa, gente, era para eu estar nervosa lá no começo, agora eu fiquei nervosa por causa do segredo, né? Mas é uma honra para mim estar aqui. O que eu tenho para dizer é que, para mim, que acompanhei o DWV lá do início, né?
Meu Deus, eu vejo o trabalho fantástico de hoje vocês estarem aí a nível Brasil, né, fazendo um trabalho que a gente sonhava, né, do corretor ter uma Sim. ferramenta tão importante. Então, parabéns, parabéns por estar aí gerando conteúdo, gerando informação. E o recado que eu quero deixar para vocês é me sigam lá nas redes sociais, que em breve vai vir muita novidade boa aí pro segundo semestre, virando julho. Eu tô com um projeto muito bacana, destinado para nós mulheres, hein, gente? Os meninos não fiquem bravos, mas eu tenho aí um, um Um projeto segredo lindo, aí, um um segredo segredo. aí para as mulheres. E a gente vai arrebentar, nós vamos tocar o terror juntas. Que maravilha. E para quem está nos acompanhando até aqui, a gente quer agradecer também a audiência de todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal, comentar esse vídeo e até a próxima semana.